Meus irmãos, livro do profeta Zacarias. Esta palavra tem bastante tempo que nós não lemos ela aqui. Aleluia. Não sei porque o Espírito Santo me lembrou dela nesta noite. Aleluia. Vai falar sobre um processo que estava passando o sumo sacerdote. O sumo sacerdote Josué. Aleluia. Que estava numa guerra espiritual. Aleluia. O texto que nós lemos diz que ele estava no meio, com as vestes sujas, aleluia, o anjo do Senhor de um lado, aleluia, e Satanás do outro lado, lhe acusando, aleluia. Não é? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Satanás, a Bíblia diz que, inclusive, Satanás significa adversário, ele é o adversário, ele é o inimigo. O trabalho dele é um trabalho de acusação. Aleluia. Ninguém pode acusar alguém inocente. Se alguém te acusa de um crime, vamos pegar aqui Renan como exemplo. Nós estaremos trabalhando, nós sabemos onde é o trabalho dele. E alguém fala assim: Renan, tal dia cometeu isso. Olha, puxa as câmeras, vamos ver que Renan é inocente, porque tal dia, tal hora ele estava no trabalho dele. Então a culpa não vai prosseguir, amém ou não amém? Porque ele no caso é inocente, aleluia. Então não há acusação contra o inocente. Por outro lado, se uma determinada pessoa comete um delito e prova-se, aquela pessoa, o acusador acusa, e aquela pessoa pode acabar sendo presa, aleluia. Nós vemos aqui que o sumo sacerdote, ele tinha suas vestes velha, rasgada, suja, ou seja, ele por algum motivo chegou naquela situação em que o adversário estava trabalhando para o acusar, mas nós vemos como que Deus trata com os seus servos, aleluia, como que Deus trabalha na vida do escolhido dele. Quem é o escolhido? Diga aleluia. Glória a Deus. Os escolhidos de Deus, Deus tem uma forma diferente de trabalhar, aleluia. Porque, inclusive, nós falamos aqui, nós lemos o texto, mas acho que não cheguei a falar nesse versículo. No texto da Santa Ceia vai dizer que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo, aleluia. Então o tratamento de Deus é diferente. A Bíblia diz que então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. Tem diferenças, aleluia. E outra coisa, o adversário estaria com aquele trabalho de acusação em cima de um sumo sacerdote, ou seja, alguém que representava Deus na terra, aleluia. A Bíblia fala que o ministro, pregador, o cristão, ele é o representante de Deus na terra. Por quê? Você não é o mediador, mas você representa Jesus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador de uma nação, ele está em outra nação para ele estar atrás de resolver os interesses daquela nação representada. Aleluia. Ele é um representante de uma nação em outro país estrangeiro. Aleluia. Embora Deus esteja na terra, na pessoa do Espírito Santo, Ele colocou embaixadores, aleluia, para resolver, para trabalhar e atuar em questões do reino do céu, que é a nossa pátria. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Então o adversário está vendo ali aquele homem naquela situação, aleluia. E o que Deus vai fazer? O anjo do Senhor vai lá para Satanás e fala assim: o Senhor te repreenda, Satanás, aleluia. O Senhor te repreenda. Não é esse o tição tirado do fogo, ou seja, é como se o anjo falasse assim: ele saiu do meio das brasas do carvão. Imagina pegar algum objeto que caiu no meio de um carvão. Você vai tirar aquele objeto, aquela coisa suja, é ou não é? E se tiver aceso o fogo, vai tirar queimado. E o texto vai dizer que as vestes estavam sujas. Aleluia. Neste mundo pecaminoso, aleluia, o adversário, ele trabalha em cima de brechas. Ele sabe que o homem peca, que o ser humano erra. Então o que ele faz? Ele trabalha, e nós vemos aqui, o texto me faz entender que o sumo sacerdote estava parado no meio.
ele estava sem ação. Aleluia. Mas aqui há uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que nós vemos que tinha um anjo do Senhor e Satanás brigando com o anjo por aquela alma. Aleluia. É diferente do dia de hoje, tá? Porque no dia de hoje não é o anjo que luta por mim e por você. Aleluia. Porque quem já venceu por nós foi o Senhor Jesus na cruz. Você pode dizer aleluia? É diferente dos dias de Jó. Nos dias de Jó, aleluia, Satanás, ele observava Jó, e Jó foi pedir a Deus para que tocasse. E Deus vai lá e toca, aleluia. Já no Novo Testamento, e Deus falou, vai lá e toca, só poupa a bebida. No Novo Testamento, Satanás pediu para tocar em Pedro. E Jesus vai falar assim, Pedro, Satanás pediu para trocar você, mas eu intercedi ao Pai para que tua fé não desfaleça. Nós temos um intercessor e a Bíblia diz que Jesus, após ter morrido, ressuscitado, aleluia, ele assentou à direita do Pai para interceder por nós. Quem pode dizer aleluia? O fato de Jesus sentar no trono não significa só que ele está reinando, mas quando você chega do seu trabalho, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Sentar, deitar, descansar. Como quem diz, acabei minha labuta de hoje, aleluia. Quando mostra Jesus sentado, significa que ele está dizendo, está consumado, eu já fiz, Pai, aleluia. Ele já fez, aleluia, por isso ele assentou. Então a Bíblia está dizendo sobre um homem que está sendo acusado, porém ele não conhece ou não está no tempo. Vamos trazer lá para o dia de hoje. Talvez você está nesta guerra, aleluia. Talvez você está nesta luta, aleluia. Mas você precisa saber que hoje o tempo mudou. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Antigamente era assim, aleluia. Se você obedecer a lei, o Senhor vai te abençoar. Se você desobedecer, você está amaldiçoado e até 1000 gerações serão amaldiçoadas. É isso que diz a lei. Como ninguém obedecia, então todos estavam debaixo de maldição. Aleluia. No Novo Testamento a Bíblia diz que você vai vir até Jesus e dos teus pecados ele não vai se lembrar mais. Quem pode dizer aleluia? É assim que funciona a graça de Deus. Então, este homem talvez seja você, seja cada um de nós. Aleluia. Satanás, ele só consegue trabalhar desta forma na vida de alguém que não conhece a obra expiatória de Jesus na cruz. O trabalho de Jesus na cruz foi perfeito, foi um sacrifício único. Aleluia, não precisou dele falar assim, vou terminar de fazer, porque afinal de contas não foi perfeito, não. No Antigo Testamento o sacrifício era todo mês, todo ano, sempre, e não acabava. Aleluia. Mas Jesus não foi um só e para sempre. Está consumado, acabou, ele assentou à direita de Deus. Quem pode dizer aleluia? Então como que você pode vencer as guerras espirituais? A luta, a investida de Satanás. Aleluia. Satanás estava do lado. Nesse tempo de agora, um lavado em remédio, Satanás nem pode chegar perto de um salvo. Aleluia. A Bíblia chega a dizer que ele anda onde? Ao nosso derredor. Não é nem ao redor. Os anjos do Senhor acampam ao Senhor ao nosso redor. E Satanás está ao derredor, buscando uma alma que possa tragar. Aleluia. Nos tempos de hoje, após a obra de Cristo, leia Colossenses, depois você vai ver uma parte que está escrita assim, que o Senhor rasgou a cédula que nos era contrária, cravando na cruz, e despojou principados e potestades, expôs eles publicamente, triunfou sobre eles. O que a Bíblia está dizendo? Que o Senhor tirou as armas. Despojar é tirar as armaduras que eles confiavam. Satanás perdeu as armas contra o salvo. E diz mais, triunfou sobre ele e expôs Satanás publicamente. O que é expor uma pessoa publicamente, irmão? Colocar aquela pessoa mostrando, olha aqui, ó, tá vendo essa pessoa aqui? Ela fez isso, e envergonhar publicamente. Publicamente, no mundo espiritual, Jesus expôs Satanás. Diante da obra do Calvário, Satanás sabe que ele está exposto e derrotado. Por isso ele só trabalha na vida da pessoa que não conhece Jesus. Quem pode dizer aleluia? O que Jesus fez é único, perfeito, aleluia, e já basta. Quando você ouvir alguém falar, você recebeu Jesus, mas você não tem que fazer isso, não. Você tem que fazer assim, crer.
as outras coisas acontecerão como frutos automaticamente. Tanto quando fala sobre o fruto do Espírito e a obra da carne, fala que da carne são obras, ou seja, é o homem que faz. Do Espírito são fruto, ou seja, fruto, aleluia. Não precisa você fazer o fruto nascer, o fruto tem que nascer, já que você é uma árvore. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. A obra a pessoa procura fazer, mas não consegue, aleluia. Então, amados irmãos, nós estamos falando nesta noite uma coisa muito tremenda, que é a obra de Cristo em tornar um homem justo, aleluia. Só para a gente entender uma coisa interessante, eu estava lendo aqui hoje, de tarde, o livro de Gênesis, e vai dizer que quando Deus criou Adão, o homem, sua imagem e sua semelhança, e a Bíblia diz que Deus criou também a mulher, e ambos estavam nus. Só que você vai ver que depois que eles pecam, Deus faz uma roupa para eles, de peles. Só que no Novo Testamento, Paulo vai dizer que todos pecaram por causa de Adão e perderam, destituídos foram, perderam o quê? A glória de Deus. Só que quando Adão é criado, ele recebe o fôlego da vida. Esse fôlego da vida é a glória de Deus, ele recebe a glória. Então ele está no jardim com a glória de Deus. Lembra-se, quando ele peca, ele perde a glória. Então no jardim ele tem a glória. Ele não estava nu, pelado, literalmente falando, totalmente despido de nada. Ele estava revestido da glória. Então ele estava cheio da glória. Onde ele ia, viam a glória. Aleluia. Não tinha necessidade de roupa física. Por quê? Porque ele estava numa dimensão de glória, um revestimento de glória tão grande, que a Bíblia diz que Deus disse que os animais terão terror de ti, terão medo de ti. Então imagina Adão passeando no jardim. A Bíblia diz que Deus criou, o texto diz que Deus criou baleias, mas no hebraico o nome ali é tanim, que significa Deus criou grandes monstros. Ou seja, muito provavelmente tinha dinossauro ali, Tiranossauro Rex. Então imagina Adão passeando no meio do jardim, passeando com aquela glória, e os animais imensos com medo dele, e não sabiam se ele era o Adão ou se ele era o próprio Deus, porque todos tinham que obedecer a ele. Aleluia. Então Adão, quando peca, ele se despiu daquela glória toda, perdeu, ficou nu, e Deus falou: quem te mostrou? Por que alguém te mostrar? Porque ele percebeu, porque não tinha mais a glória. Então quando não se tem a glória, se percebe o que é a nudez espiritual. Mas quando você crê no Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer, agora escuta isso, que esse primeiro Adão, ele pecou. E o livro de 1 Coríntios vai falar que Jesus é o último Adão. Porque o primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecou. O primeiro Adão fez todo homem perder a glória, e o último Adão trouxe a glória de volta. Aleluia. Então quando você crê no Senhor e é justificado, aquela glória que trouxe nudez, aleluia, agora você recebe ela de volta e você é vestido de glória. Quem pode dizer aleluia? E quando você está vestido de glória, aleluia, Satanás não pode nem chegar perto. Aleluia. Porque essa glória é santa, essa glória queima o pecado, essa glória queima Satanás. Aleluia. Então esse tratamento que tem o sumo sacerdote, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, possa servir agora como um pano de fundo, mas no caso de um salvo que crê no Senhor Jesus, é bem diferente. Aleluia. Tanto que Romanos 8:1, quem lembra o que está escrito lá? Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão onde? Em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É a lei que Deus disse para Adão: tudo você pode comer, mas tem uma lei. O dia que tu comer daquela árvore ali, que não é para comer, você morrerá. Lei do pecado e da morte. E o que vai acontecer com ele? Ele foi lá, resumindo, ele acabou comendo. Então por causa disso cumpriu-se essa lei: pecado e morte. Aleluia. Então todos, por causa de Adão, entraram também nesta lei: pecado, morte. Aleluia. E quando Jesus veio,
ele vem com a nova lei, a lei do Espírito e vida. Aleluia. E essa lei do Espírito e vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, por isso que a Bíblia diz, se você está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, a lei do pecado e da morte passou. Quem pode dizer aleluia? O dia que você toma posse e entende isso, o que é graça e o que é evangelho, você vai ser um crente feliz e alegre. Quem pode dizer aleluia? Porque um crente triste, ele está com algum problema. O crente é alegre, você pode dizer aleluia? Porque ele sabe onde vai morar. Ele diz, Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Em quem você tem crido? Em Cristo. Aleluia. Chama-se favor imerecido. Aí você vai dizer, eu não mereço realmente. Aleluia. Escuta isso. Vou repetir esse versículo até entrar na sua cabeça. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus não merecia a cruz. Quem pode dizer aleluia? Nós merecíamos. Aleluia. E hoje você não merece, mas ele também não merecia. Aleluia. Então ele tomou o nosso lugar. Aleluia. Para que você fosse justificado por Deus. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então a obra do adversário é essa: acusar, minar suas forças, roubar a tua fé. Aleluia. E uma vez que você olha para isso, você vai perder a sua fé. Só tem um meio de você se fortalecer na fé. É lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É como que diz, pelo ouvir, 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 ouvir e ouvir. Aleluia. A fé, inclusive a palavra grega para a palavra aqui é rema, porque tem duas palavras para a palavra na Bíblia, né? Tem logos e tem rema. Logos é a palavra escrita, eu leio a logos de Deus, aleluia. A rema é quando a palavra vem direto ao seu coração, a palavra revelada de Deus, aleluia. Então esta palavra rema é a que traz fé, aleluia. Aquela que vem para você, é como se o próprio Deus fosse lá dentro do seu coração, mexesse e você sentisse, nossa, esta palavra é para mim, aleluia. Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a rema de Deus. Aleluia. Então nesta noite, meu amado irmão, você sai daqui fortalecido na fé. Aleluia. O texto em Efésios vai dizer, quando fala sobre a armadura, fortalecer-me no Senhor e na força do seu poder. Né? Paulo vai falar de Timóteo, tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Pedro vai dizer, bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, as quais as pessoas que se entregam para esse manjares de nada aproveitou. Aleluia. Então como que você se fortifica na graça? É você tomando posse daquilo que Cristo fez, não daquilo que você vai fazer, ou que você vai tomar posse, o que você vai se fazer merecedor. Isso explica muita coisa. Por exemplo, quando você vê que tem pessoas que estão 30 anos na igreja, aí a sua vida espiritual não muda. Aí quando vem a pessoa que entrou uma semana, Jesus batiza com o Espírito Santo, ele começa uma bênção. Aleluia. Porque aquela pessoa que está há muito tempo, ela acredita que ela mereceu porque ela está muito tempo na igreja. Então ela não está crendo na justiça de Cristo. Já o que vem agora sabe que não merece nada. Ele sabe que tudo que possa acontecer com ele é pelos méritos de Cristo. Então Jesus vai lá e faz, porque ele está crendo naquilo que Cristo fez, não naquilo que ele faz. Então diante de Deus o que vale não é aquilo que somos ou que fazemos, sim aquilo que Cristo fez por você. Você pode dizer aleluia? A obra de Cristo é que vale, guarde isso, aleluia. A obra da graça de Cristo, a obra da redenção de Cristo, a obra do Calvário, ela trouxe redenção, que é o preço, que é o resgate que ele pagou por nós. Trouxe expiação, que é tirar a culpa, aleluia. Nos sacrifícios passados de todos nós ovelhas, o sangue do animal era derramado para cobrir a culpa. Aleluia. O sangue de Cristo no Novo Testamento, a culpa não é coberta, a culpa é tirada. Você pode dizer aleluia? A culpa é expiada. Aleluia. É arrancada. Aleluia. Então daí, irmãos, a importância de você estar debaixo desta nova aliança em Cristo Jesus. Você pode dizer aleluia? Que maravilha, amados irmãos. Interessante, já vamos terminar. Quando Adão peca, né? O que Deus vai falar?
Adão, onde tu estás? Aleluia. Senhor, eu tive medo de ti e me escondi, né? E fez lá, fazer uma roupa com folhas de figueira. Aleluia. Ou seja, ele percebeu que estava nu e ele quis dar um jeito, né, de tirar aquela situação que nós chamamos de consciência, né? A consciência ficou pesada e ele quis tirar do seu próprio jeito. E não adiantou diante de Deus. Isso significa que não adianta quando a pessoa peca ela achar que pode dar um jeito no pecado. Aleluia. Não adianta colher figos, fazer coisas com sua própria mão. Aleluia. Tanto que Deus vai chamar ele, né, e vai falar: vem cá. E deu uma vestes, né, de pele de animais para eles. Ou seja, matou um animal. E outra coisa interessante é que mais na frente, vamos falar sobre isso, mas Abel ele é aceito por Deus porque ele oferece um sacrifício de cordeiros. Já Caim não é aceito porque oferece legumes, alface. O que significa tudo isso? Que assim como Adão ele pega vegetais para trazer justiça, não é aceito por Deus. Deus está falando: não adianta nada, você está nu, vou te mostrar como é que é, tem que matar um cordeiro, porque o cordeiro é meu filho que eu vou enviar lá na frente. Então ele recebe aquela veste, ele aprende, ele passa para Caim, para Abel, e Abel mais na frente ele vai fazer: meu pai me ensinou que o cordeiro virá, então eu vou ofertar para Deus um cordeiro, aleluia. Já Caim pensa: não, vou fazer o que meu pai fez antes, vamos oferecer vegetais, e Deus não aceitou a oferta de Caim, aleluia. E a Bíblia vai dizer em 1 João que por que Caim matou Abel? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. E por que a obra de Caim era má? Porque tudo aquilo que não é feito em Cristo é mal aos olhos de Deus. Aleluia. E por que a obra de Abel era justa? Porque foi feita em Cristo. Você pode dizer aleluia? Obras aceitas por Deus são feitas em Cristo. Então Deus perguntou: onde é que tu estás? E no Novo Testamento, essa foi a primeira pergunta que teve na Bíblia: onde estás? E no Novo Testamento, a primeira pergunta da Bíblia, sabe qual é? Que coisa curiosa é: aonde está o Cristo, o Salvador que vai nascer? Os magos perguntaram para alguém, aleluia. E nessa pergunta eles foram buscando a estrela, Deus enviou para guiar, eles acabaram achando. O que a Bíblia está dizendo para nós? Aleluia. Que Paulo vai dizer no livro de Atos que Deus quer que todo homem busque a Ele, ainda que tateando o possa achar. O que significa tatear? Uma pessoa que não tem uma visão boa, ela está cega, está sem luz, ela vai seguindo pelo talo. Não importa como, fraco ou forte, tateando na luz, que você possa buscar para que porventura possa achá-lo. Aleluia. Porque aquele que busca, ele encontra. A primeira pergunta foi: onde estás? No Antigo Testamento, no Novo também foi: aonde está o Cristo? E essa é a pergunta. Aleluia. Que se você já achou, você não precisa mais perguntar onde ele está, porque ele está dentro de você. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Ele está dentro de nós, está em você, aleluia. Embora eu também gosto de ir no monte, né, Felipe? Eu também gosto de ir no monte, muitas vezes, ter ali um particular com Deus, aleluia. Eu sei que ele não está lá no monte, aleluia, mas eu sei também que ele está lá no monte. Eu sei que ele não está aqui, mas eu sei que ele está aqui, porque ele está dentro de você. Você pode entender isso nesta noite? Você pode dizer amém? Por quê? Porque ele não está no lugar, ele está onde você vai. É isso que Jesus vai dizer em São João 12: se alguém me serve, o Pai honrará. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará também meu servo. Se alguém me servir, o Pai honrará. Aleluia. Então quando hoje eu oro em casa, aleluia, eu acho Jesus, porque Ele está dentro de mim. Quando eu oro no monte, eu acho Jesus também, porque Ele está dentro de mim. Então onde você buscar, Ele vai estar contigo, porque Ele está dentro de você. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Embora Ele possa usar profetas, Ele não vai falar com vozes exteriores, Ele vai falar com uma voz que vem de você, com a própria palavra dEle. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Então convido você para estar de pé em nome de Jesus, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Que você possa ter um encontro com o Cristo bíblico, o Cristo verdadeiro, o Cristo da palavra. Aleluia. E eu confesso aos amados irmãos que, aleluia,
dificilmente você vai ouvir uma palavra como essa. Não que eu seja o rei da palavra, não é isso. É que durante tantos anos, eu ouço as pessoas falar tanta coisa, aleluia, e você entra faminto às vezes e sai com sede da casa do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que vem até o Senhor, ele nunca terá sede, ele nunca terá fome, aleluia. Mas aquele que vem até o Senhor vai tomar de graça da água da vida, aleluia, vai começar a jorrar dele uma fonte, aleluia, essa fonte jorra para a vida eterna, aleluia. Então quando você tem um encontro real com Cristo, a fonte está em você, aleluia. Você não precisa ir beber, você vai ser a fonte, você fazer aleluia, aleluia. Você não precisa ir até alguém e falar assim, eu vou lá que eu vou beber uma água ali, naquele lugar. Não, você tem a água e você vai dar a água da palavra onde você for. Quem fazer aleluia? O que vai acontecer com a mulher samaritana? Em São João capítulo 4, Jesus ele vem cansado, senta naquela fonte e aquela mulher vem buscar água e Jesus começa a puxar assunto com ela e Jesus fala para aquela mulher, me dá dessa água. Ela fala, como é que tu me pede água? E Jesus fala para ela, eu vou te dar a água da vida. E ela fala, me dá essa água. E Jesus fala, chama teu marido. E ela vai dizer, não tenho marido. E Jesus, disseste bem porque tivesse 5. E até agora o que tu tem não é teu marido. E aquela mulher fica maravilhada, vou resumir aqui. E ela vai na cidade, irmãos, e chama toda a cidade para ouvir a palavra. Aleluia! O que significa isso? Aquela mulher começa a evangelizar, ela recebeu só um pouquinho da água, Jesus falou com ela um momento só. O texto me dá a entender que não foi nem horas. Aleluia! E ela recebeu a palavra de tal forma, a vida do céu, que ela chamou uma cidade inteira para ouvir a palavra. E a cidade foi até Cristo. E depois falaram assim, já não é mais por causa da tua palavra que nós cremos, porque nós temos ouvido Ele. Aleluia! O que isso está mostrando, amados irmãos? Se você beber da água que o Senhor der, aleluia, o que vai acontecer contigo? Isso é automático, essa água é a água da vida, aleluia. Você vai ter na mesma hora o entusiasmo, o desejo de pregar o Evangelho, aleluia. Se você está buscando a salvação, eu vou buscar minha salvação, você vai ouvir isso, eu já ouvi muito isso. Eu estou buscando minha salvação, significa que você não creu naquilo que Jesus fez. Porque você, quando crê, você foi salvo. Você pode dizer aleluia? E agora que você está salvo, a Bíblia diz, São João 10, dou-lhes a vida eterna, nenhuma das minhas ovelhas nunca hão de perecer, porque meu Pai que as me deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Aleluia! Então agora que você é salvo, aleluia, você vai produzir frutos, para Deus. E o primeiro desejo de um salvo, aleluia, é ganhar almas. Porque ele fica feliz, ele tem a boa nova. O que é a boa nova? Boa notícia, o Evangelho. Ele começa a querer falar também para os outros. Ele começa a querer falar para Jesus, de Jesus para as pessoas. Aleluia! A alegria é tão grande que ele quer falar para os outros. Se você tiver uma notícia ruim para dar para alguém, em alguma casa, talvez você já teve que fazer isso por obrigação e você falou assim, não, eu não quero falar isso para aquela pessoa. Deixa que outra pessoa fala, aleluia. Agora quando a notícia é boa, você fala, eu quero ir lá, aleluia, eu quero falar, aleluia, eu quero anunciar, aleluia, mas como que você vai falar daquele que você não creu? Ou seja, você só pode falar daquele que você creu. Ou como você vai ter crido, ou como você vai crer naquele de quem você nunca ouviu. Isso significa que para você crer, você tem que ouvir. Se você ouvir corretamente, você vai crer. E você crendo corretamente, você vai falar. Aleluia. Então se você creu corretamente, você entendeu, você vai passar a falar desse Cristo. Você pode dizer aleluia. Você creu corretamente, então você vai falar. Porque ninguém pode falar daquele que não creu. Se eu não criei, eu não posso falar. Se eu criei, eu posso falar. E Paulo vai dizer isso, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Você pode dizer aleluia? Nós cremos, por isso também nós falamos. Aleluia. Então fale de Cristo, declare Cristo, anuncia Cristo, porque esta água hoje te tocou. Fecha teus olhos, nós vamos estar clamando pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia.